A Record TV tem mostrado os desdobramentos da sentença que condenou 6 réus em um dos processos da Operação Sevandija, operação que investiga a corrupção em Ribeirão Preto. Na sentença, o juiz Lúcio Alberto Enéas da Silva Ferreira fez uma análise do que ele mesmo chama de jogo dos 7 erros. Essa análise foi feita a partir das entrevistas do ex-presidente do Sindicato dos Servidores, Wagner Rodrigues, principal delator do esquema. O juiz faz a lista das 7 mentiras contadas por Wagner para enganar os servidores. A primeira é dizer que o Supremo Tribunal Federal já tinha decidido que precisava pagar os 10% dos honorários a Maria Zueli, quando, na verdade, o Superior Tribunal de Justiça apenas devolveu a questão ao TJ de São Paulo. A sentença deixa claro que em nenhum momento houve decisão judicial nos autos determinando o pagamento dos honorários à advogada. O segundo erro, de acordo com o juiz, foi fazer com que os servidores acreditassem que 3% dos juros eram equivalentes a 5% do total devido pela prefeitura e que correspondiam ao valor do acordo. Os juros, aponta a sentença, incidiam anualmente de 2013 a 2018 e correspondiam a 15% do total. Terceiro erro, afirmar que o servidor que não estivesse de acordo poderia prosseguir com a ação, sob risco de perder e de ter de pagar os 10% sobre o total recebido. O juiz diz que não seria possível firmar o acordo com alguns servidores e continuar a ação com outros. O argumento de Wagner, de acordo com a sentença, foi usado como uma cortina de fumaça para favorecer a aceitação unânime do acordo. Quarto erro, dizer que havia jurisprudência, ou seja, decisões semelhantes firmadas nos tribunais superiores, em 2 casos parecidos, dando ganho de causa à advogada Maria Zueli. O que de fato aconteceu é que num outro processo também houve acordo e não decisão de tribunais superiores determinando o pagamento de 10%. Mais uma vez, segundo o juiz, Wagner Rodrigues procurou amedrontar os servidores quanto à possibilidade de perderem a ação caso quisessem prosseguir com ela. Quinto erro. Wagner comunicou aos servidores que os juros eram de 12% ao ano, que estavam abrindo mão de 3% e receberiam, portanto, os 9% restantes. Na verdade, os juros eram de 6% ao ano, ou seja, os servidores estavam abrindo mão da metade. Sexto erro. O ex-presidente do sindicato omitiu nas entrevistas a doação dos outros 3% dos juros à prefeitura e o valor que os servidores estavam abrindo mão. Por fim, o juiz considera que o 7º erro de Wagner foi insistir que o acordo era vantajoso, pois pagariam menos do que a advogada estava pedindo na ação, além do risco de perda. Nas eleições em que concorreu à Prefeitura de Ribeirão Preto, o ex-presidente do sindicato negou saber de qualquer irregularidade sobre a ex-prefeita Darcy Vera e secretários terem recebido propina para liberar 45 milhões de reais em honorários advocatícios para Maria Zueli, em ação movida pelos trabalhadores contra o município, referente à reposição de perdas salariais do Plano Collor. Isso nós não temos conhecimento, até porque quem faz esse pagamento é a Secretaria da Fazenda. Se há algum dentro do próprio bastidor, algo cobrando de uma coisa, é ilícito. Por que é ilícito? Porque já existe uma decisão judicial. A decisão judicial fala, tem que ser pagos honorários a esses advogados. Agora, se tem essa decisão e alguém está cobrando algo para que possa sair esse pagamento, isso está errado. Eu espero que a Polícia Federal investigue a fundo e pune realmente as pessoas que possam ter feito isso. O magistrado considera que Wagner Rodrigues atuou com maestria como um ilusionista ao convencer os servidores sobre o acordo evidentemente desvantajoso. E enganou até o juiz da primeira vara da Fazenda, que acabou homologando os acordos entre prefeitura, sindicato e Maria Zueli. Considerado o principal delator do esquema, Wagner Rodrigues foi condenado a 11 anos de prisão, mas em regime aberto. O advogado dele falou sobre a sentença. Na audiência admonitória, o juiz estabelecerá os horários, os locais, aonde ele pode frequentar, onde não pode, o raio de ação, se será monitorado por tornozeleira ou não. Enfim, isso ainda é uma outra etapa que não é o momento, então nós não temos como afirmar. Mas ele vê com bastante tranquilidade e vai cumprir todas as determinações da Justiça. No processo dos honorários, também foi condenada a ex-prefeita Darcy Vera, a 18 anos e 9 meses de prisão em regime fechado. O ex-secretário de governo Marco Antônio dos Santos recebeu pena de prisão igual à da ex-prefeita.
As penas para a advogada Maria Zueli, o advogado André Rentes e o ex-advogado do sindicato Sandro Rovani são as mesmas: 14 anos e 8 meses de reclusão. Rentes, que respondia em liberdade, só será preso se a decisão for confirmada pelo tribunal. A defesa de Wagner formalizou um pedido de perdão judicial para ter a pena extinta. Ele está bastante consciente, inclusive do seu arrependimento, o que faz parte de uma reabilitação por parte de qualquer pessoa que cometa um ilícito. Outros 2 processos correm na justiça derivados da Sevandija. Um deles sobre os recursos que eram desviados do DAERP, o Departamento de Água e Esgoto, onde houve fraude licitatória no valor de 68 milhões de reais. Já na CODERP, vereadores indicavam cabos eleitorais para ocupar cargos terceirizados através da empresa Atmosfera e recebiam propina para aprovar projetos de interesse do Executivo. Esses 2 processos e seus acusados ainda esperam julgamento. No total, foram desviados mais de 200 milhões dos cofres públicos. Os primeiros condenados já perderam bens que serão leiloados para ressarcir o município. Vale lembrar que nessa parte do processo a Justiça avaliou um prejuízo de 45 milhões de reais aos cofres públicos e a Justiça espera recuperar 45% desse valor vendendo os bens bloqueados dos 6 condenados. Outros 24 milhões de reais ainda precisam ser pagos para que os 6 condenados tenham direito ao regime de progressão da pena. Os servidores públicos de Ribeirão Preto também saíram perdendo com essa corrupção, como o repórter Rodrigo Ziviani acabou de mostrar nessa reportagem dos 7 erros. O juiz Lúcio Alberto endossou esses valores. São 128 milhões de reais que saíram do bolso dos servidores para esse esquema de corrupção. O presidente atual do sindicato, Laerte Augusto, não disse se pretende entrar com uma ação em nome dos servidores públicos para reaver esse dinheiro.